visto que, são vários estímulos, externos que, têm me atrapalhado bastante durante o meu sono, as minhas noites têm sido interrompidas e, geralmente são barulhos que vêm de fora da casa. Deixa eu só dizer que eu não sei o que eu fiz, tá? São barulhos que eu não consigo identificar de onde vem, não conheço essas pessoas, não sei por que estão fazendo isso, mas eu acredito que seja alguma coisa no sentido de, me obrigar a ter me induzir a ter um comportamento, que é esperado por essas pessoas. A princípio, eu tenho algumas coisas em mente, óbvio, né, por conta dessa invasão de privacidade que prevalece sobre a minha vida, né, meu espaço e tudo. Entre outros, eu não consigo trabalhar no computador. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, o computador começa a fazer um barulho, como se tivesse alguém aqui dentro mesmo, tá? Então eu não consigo trabalhar, não consigo estudar direito por conta desse motivo. Não consigo gravar vídeos nem nada, agora o barulho parou, tá? Mas ele volta, é só começar a digitar, começar a mexer, e o meu notebook não tem nenhum tipo de problema relacionado, ao aquecimento. A CPU está funcionando normal, está tudo normal, então, realmente o motivo não é esse, tá? É como se tivesse alguém aqui dentro mesmo. Não me deixam trabalhar, não me deixam estudar, e me obrigam e não me deixam dormir. Estão me induzindo ao suicídio, isso é certo, isso é um fato, tá? Através desses estímulos externos, já tem bastante tempo que isso está acontecendo, e de fato, realmente eles conseguem o que eles querem, porque vontade de morrer não me falta. Isso, isso já tem bastante tempo. Uma das primeiras vezes foi quando eu descobri, do que estava acontecendo com a minha filha. Essa foi uma das primeiras vezes, mas eu confesso que a vontade de matar foi muito maior, mas ela não descartava, mas e a vontade de morrer também não é menor, né, porque eu entendo inclusive que mães e mulheres que passam por isso devam ter esse mesmo sentimento que até então, eu não sabia que existia com tanta voracidade dentro de nós. Então, o que está acontecendo agora, não é muito diferente, embora não seja, também, muito semelhante, um pouco diferente, mas ainda assim é extremamente enlouquecedor. Eu eu não tenho mais forças para lutar contra isso. Eu pretendo ir embora o mais rápido possível. Eu amo essa cidade, amei desde que eu cheguei aqui, apesar de tudo que aconteceu. Eu sei que as pessoas, hum, inclusive daqui, não tem nada a ver com isso. Isso é provável que esteja vindo, de onde eu vim, né? E sendo mulher, estão sozinhas, não conhecendo ninguém. As coisas são muito mais difíceis, tá? Já pedi ajuda, já, fui todos os lugares, tentei todos os recursos que uma pessoa pode pedir ajuda, né, uma pessoa que está sozinha, mas infelizmente, parece que, nós mulheres, não temos direito à proteção, né, nós temos que ficar sujeitas ao à vontade masculina. Eu estou então, estava tentando escrever um texto aqui agora, sobre um fato ocorrido em uma das minhas transmissões no canal do YouTube. Em uma dessas transmissões, um participante, né, que estava na live, fez um comentário que na hora eu não me atentei. Agora eu até quero pedir desculpas a ele, porque eu acho que não dei atenção devida ao caso que ele estava passando. Mas essa foi uma situação assim, eh em poucas palavras que ele descrevia. Agora eu demorei, mas me atinei e veio isso na minha cabeça por conta disso que eu tenho passado. Mas na hora eu não maldei, né, na hora eu acho que, eh, eu vou falar, vou descrever, vocês vão entender. Ele falou, fez um comentário dizendo
que tinha um vizinho que ficava olhando muito para a esposa, mas que era aí eu falei assim: "Ué", na hora eu falei assim: "Ah, deixa eu olhar", né, que olhou, né, olhou. Pra mim era um olhar assim, né, às vezes até a pessoa tá achando que tá olhando, às vezes nem tá, ainda tem essas coisas, mas na hora eu achei que fosse uma coisa meio sem importância. Mas ele continua com um comentário, perdão, live aqui, me arrependo amargamente, mas eu vou trazer no canal do YouTube também, né, caso ele retornar, eu posso e também não lembro o nome da pessoa, né, então e aí ele falou também, que aí ele continua coisa que já está incomodando, né. Como isso acho que é um lado da história, não sei se a esposa dele, se incomodou com alguma coisa também, não deu muita continuidade ao assunto. Eu, na hora também não mandei, falei: "Ah, deixa eu olhar, dane, né". Mas não é bem assim. Hoje eu percebo que, não que o eu percebo que tem certas situações em que as pessoas realmente passam dos limites. Uma coisa é olhar, outra coisa é invadir a privacidade com os olhos, né. Uma coisa é você olhar uma pessoa bonita que está passando na rua, você as pessoas passam, você olhar é uma coisa, né, você invadir o espaço da pessoa com o seu olhar, com olhares, assim, que sugiram alguma outra coisa, já é um pouco diferente, né. Até aí, não s a gente também não tem como controlar muito a situação. Eu evito, né, o máximo por conta disso sendo, e porque, como isso tudo aconteceu no meu entorno e eu não sei o que está sendo falado, né, então isso está prejudicando demais os meus relacionamentos. Relacionamentos que eu digo, não relacionamentos íntimos, não isso, nem isso. Eu não consigo nem mais ter isso. Nos relacionamentos, eh, sociais mesmo, no meu dia a dia, com as pessoas, né. Eu sinto inclusive que tem certas pessoas que ficam muito constrangidas, por conta, dessa situação, porque me veem nervosa e tal, então acabam achando que, ah, não, ela vai pensar alguma coisa, né, sei lá, o que passa na cabeça das pessoas. Mas então eu estava pensando nisso, né. E esses estímulos na minha parede, seja aqui ou seja em outros lugares, inclusive, foram bastante acentuados, a ponto de terem horários. 1h30 é hora de bater na parede, entre outros ciclos, 3 e 5 da manhã é outra pessoa. Então, eu sou uma pessoa, parece que age em bando, não sei quais são os objetivos. Não acredito que sejam benéficos, porque está me fazendo mal, eu não consigo dormir direito, porque eu fico com medo de acordar, né, fico nervosa, vou acordar nervosa. Hoje de manhã mesmo, eu acordei já extremamente nervosa, provavelmente que alguma coisa eu tenha escutado e levantado de supetão. Eu tenho também um problema que eu tenho desde a infância, que é meio que um terror noturno, né, que se pode dar esse nome, mas esse terror noturno ele não implica de que seja algum, como é que eu vou dizer isso? É um terror noturno que dá, assim, você acordar gritando, pesadelos, entre outros, tá. Então eu já tinha isso bastante na infância e durou a minha vida inteira, mas, foi se acentuando conforme quando eu comecei a sofrer mais violência, tá. Porque até então eu tinha sofrido violência, mas com muito menor intensidade. Eu fui sofrer muita violência mesmo, da juventude, começou, nem para ser sincera, assim, eu não me lembro exatamente das datas, as coisas ficam um pouco confusas na minha cabeça, porque, foram sessões de violência extrema,
muito intensas. Eu não gosto de pessoas drogada, alguma coisa assim, entendeu, que levou a fazer isso, uma das pessoas, tá, não todas, mas essa pessoa em específico. Então eu falei para ele para tomar cuidado, porque como essa violência continua me acompanhando, é que eu fiquei com medo de que fizessem alguma coisa com ele também, até para criar uma coisa assim meio de que eu estou fazendo com ele, ele está fazendo comigo, a pessoa mesmo que está implicando toda a situação, sai impune. Então, a fim de evitar esse tipo de problemas, eu avisei a ele do que estava se passando. Só que, as coisas não têm melhorado. Estou preocupada, porque eu não queria me mudar novamente. Queria pelo menos passar um tempo aqui. Eu não sei se isso é de propósito, para me fazerem mudar de lugar, eles continuarem, eh, fazendo esse tipo de exploração violenta sobre mim, com maior facilidade, visto que quanto mais para longe eu vou, menos pessoas eu conheço, menos pessoas me conhecem, menos pessoas sabem da situação, né, e mais longe eu estou da minha família. Dá para entender, porque ontem, quando eu saí, eu tinha conseguido eu peguei meu cartão no banco aqui, porque eu estava acampada ainda da barraca, né. E essas 2 semanas que estou aqui nessa casinha, eu estava bastante feliz, até perceber que os estímulos continuam aqui também, né. Então, eu fiquei bastante sem fazer, minha mente ficou bastante aérea essas 2 semanas, por eh, por conta desse processo de violência, né, que se prolonga ainda mais. E então eu tô ficando bastante aérea, não consigo retomar minhas atividades, estou sendo obrigada a me comportar, de um jeito que que essas pessoas extremamente agressivas, querem que eu me comporte. Horrível, horrível mesmo, tá, porque, depois de toda essa violência, ter que passar por esse processo todo de novo, ainda reviver a morte do meu marido todos os dias. Ainda ter que conviver com maníaco sexual, né, que provavelmente a pessoa que está fazendo isso comigo é totalmente equilibrada, do contrário ela não faria, né, do contrário ela não faria. Ela não é mentalmente equilibrada mesmo. Eu tinha esperança de que fosse algum tipo de droga, álcool, alguma coisa, mas pior ainda se não for. Pior ainda se elas forem sóbrias, se essas pessoas forem sóbrias, estiverem sóbrias pelo menos. É porque isso indica que está nas raízes mais profundas, eh, da natureza delas, esse tipo de comportamento. Então isso me apavora um pouco também. Mas deixa eu ver aqui uma coisinha, certo. Bom, mas eh, eu tenho precisado registrar, documentar isso tudo. Eu não vou deixar passar em branco, né, porque eu saí de Petrópolis, eu vou deixar continuarem aqui. Já tentei avisar a vizinhança do ocorrido, não sei se eu fui bem-sucedida, acredito que não, realmente por estar respondendo a esse tipo de com a mesma agressividade, né, então, eh, eu de fato, não sei até que ponto essa situação vai poder ser sustentada. Para mim já está insustentável. Na minha opinião, agora eu vejo como tipo são ao suicídio. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo nem ver filme direito, eu começo a assistir um filme, eu paro, não consigo dar continuidade às coisas por medo desses estímulos que eu estou sofrendo, seja no computador, seja na rua, seja aqui dentro da minha casa. Quando eu saio para correr, quando eu saio para pedalar, eles continuam fazendo a mesma coisa. E sexta-feira que eu saí, sexta-feira não, quinta-feira, acho que foi na quinta-feira que eu fui correr. Eu nem tenho mais corrido tanto
quanto eu gosto de correr, né, geralmente eu corro dia sim, dia não. Eu nem corro todos os dias, eu gostaria de correr todos os dias, não consigo botar minhas vontades em prática, não por falta de vontade, nem por falta de disposição, nem por falta de treinamento, tá, porque, tudo isso eu tenho. E só ver o meu histórico no Strava, que está público, é que qualquer um vai entender o que está acontecendo. Só um minuto. Sumiu alguma coisa aqui.